podemos sentar. Se a gente olha um pouco a trajetória do Papa Francisco, e reiteradamente o Papa Francisco diz de que ninguém se salva sozinho, de que ninguém constrói nada sozinho, de que o grande caminho e a expertise do processo é caminhar juntos e construir juntos. E o caminho que o Papa Francisco está empreendendo na vida do mundo e da igreja e da própria dimensão do segmento cristão, ele diz: é necessário abrir as fronteiras dentro desse tempo pandêmico, dentro desse tempo com tantos desafios, como nós estamos vivenciando os processos da guerra e dos grandes conflitos na humanidade, ampliar as fronteiras para repensar essa casa comum. E repensá-la, o único caminho é caminharmos juntos. Por isso, na vida e na caminhada, e o próximo sínodo de 2023, nessa visão de um caminhar junto, da sinodalidade, é olhar os grandes conflitos da humanidade. E nos grandes conflitos da humanidade, buscar entender, pela escuta, uma possibilidade de começar localmente aonde nós habitamos, no território, no local, na cidade. E nós habitamos nessa cidade, nesse contexto, neste território. E nesse território nós construímos as pontes. E é extremamente significativa a dimensão das pontes e da ponte Hercílio Luz, que representa para nós sempre essa relação entre a ilha e o continente, de não sermos ilhados, de não vivermos isolados, mas de construir essa perspectiva. Ontem à noite, o Eduardo e eu, Eduardo é da Caltech, que está aqui, mas é jovem da ilha, e a gente conversava o que motiva a vida a ter sentido, significado e construir perspectivas a partir das realidades onde nós habitamos na prática do dia a dia. E a gente falava da importância de uma mística do desapego, de uma mística de empatia, de uma mística que nos põe a caminho para construirmos a cultura da solidariedade e a cultura da justiça social. E o significado que essa dimensão tem nas nossas vidas e na vida de cada uma que está aqui nessa manhã, no lançamento desse relatório. Pensar a partir desta direção, pensar a partir desse processo, é pensar de que nós podemos gerar oportunidades pelo caminho da educação. E no caminho da educação, e dentro desse tempo pandêmico, a gente poderia dizer, e diante desse contexto e dos cenários dos grandes conflitos e de toda essa guerra presente, tão visível, tão próxima e tão impactante, nós poderíamos também nos perguntarmos, diante dos países que se encontraram essa semana na Suíça, em Davos de novo, para rediscutir a problemática, e o relatório que saiu da OCDE é um relatório de uma organização não governamental que aponta um pouco a centralidade dos bens da terra e, ao mesmo tempo, requer que a gente repense o chão dessa casa comum. No documento que o Papa Francisco escreveu, que é o documento último dele, Fratelli Tutti, que chama para a fraternidade universal e para a construção das relações
de uma amizade social. Creio que aqui queria impostar um pouco a nossa manhã, no sentido de que um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade. E quando a gente olha e vê as meninas aqui na frente, e olha para trás, que nós temos nesse caminho atendido 5.957, quase 6.000 diariamente, com oportunidade de poder acessar um espaço, um lugar, um afeto, a construção do conhecimento e desenvolver o seu projeto de vida, não é um número pelo número. Por trás desses quase 6.000 adolescentes, jovens e crianças, é uma vida, é uma família, é um território. Olhando um pouco esse tempo pandêmico, aonde com acesso e na construção da perspectiva de oportunidade, chegamos à mesa de 7.955 famílias. Não é um número. E o que significa pão na mesa em tempo pandêmico? Creio que a rede, as entidades da rede, desdobramento do trabalho, desde o dia 19 de março, quando fechamos as portas no início da pandemia, a nossa grande questão era: e quem não come? E onde não chega a comida? Como é que essa rede vai se desdobrar? E aí a criatividade, porque a realidade sempre nos empurra a ir adiante e sermos criativos, a gente lançou o fundo. E esse fundo totalizou o que nós vimos agora nesse pequeno vídeo, em termos de possibilidades, de oportunidades. A mãe sabe que a fome não espera. E ela sabe o que significa voltar para casa e pensar a mesa. Essa mesa que é concreta, que é da partilha, que impactou em 20.976 pessoas atendidas que tiveram acesso. Nós, na verdade, humildemente podemos dizer que somos um grão de areia. Mas esse grão de areia, ou um pingo d'água, lembrar de que o oceano é feito de pingos de água. E esses pingos de água fazem a diferença. Fazem a diferença quando a nossa empatia é reconhecer na pele do outro a nossa pele. E se deixar ser encharcado por essa pele, na pele do outro. Ou seja, ver-se na pele do outro. Estar como? Construir como? Trabalhar como? Movimentar-se como? Creio que aqui está o grande foco do porquê que nessa manhã nós queremos celebrar o lançamento do relatório da nossa rede. Um relatório onde os números expressam vidas, expressam presença, expressam as oportunidades por esse largo caminho. E aí gostaria já de agradecer os trabalhadores e trabalhadoras, os nossos colaboradores e colaboradoras, pelo empenho, pela garra, pela coragem de ter realmente ter ficado, diríamos assim, na arquibancada, mas no tempo pandêmico ter entrado exatamente no jogo e entrar para criar condições, criar perspectivas, criar iniciativas diante da pandemia, aonde o medo tem dois sentidos. O medo poderia ter nos emparedado e ficar
parado, sem fazer nada. Mas o medo também pode ser apropriado. E quando a gente se apropria do medo, nasce a força interna da coragem. E a coragem é a capacidade de ancorar o coração. E ancorar o coração para o foco. Ancorar o coração para poder recuperar a sensibilidade, a humanidade nas relações. Naquilo que diz o próprio texto do Evangelho. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Esse é o verdadeiro sentido, que é a mística que anima a força desse caminho. Diante desses processos que nós vivenciamos de desafio em 2021, aqui no território, reconectando esse processo com a dimensão da casa comum, na concepção de que o vento varreu todas as nossas seguranças, e o vento varre diariamente a segurança dos nossos pés. Mas nas incertezas, como diz Paulo Freire, a gente cria as certezas, mas é necessário aventurar o processo, se deixar ser desafiada dentro desse processo. E esse vento, ele traz uma palavra fundamental que se tornou, sem dúvida, para todos nós, carne, na vida e na prática do dia a dia, que é a questão da interdependência. Diante da volúpia, hoje, dos processos de desconstrução da casa comum e da desigualdade social na humanidade, o caminho é a interdependência. Porque a interdependência é uma capacidade de olhar essa casa comum conectada à humanidade e à própria casa e o próprio espaço. Fazer isso no micro é romper, e nós rompemos. Por isso estamos aqui, nessa relação, sempre periferia. Rompemos com as indiferenças e fizemos nascer entre nós os processos da empatia. Nada mais belo do que olhar o olhar de uma criança. Nada mais belo do que olhar o olhar de um jovem, de um adolescente. Olhar por trás dos seus olhos, por trás da sua pele, e agarrar a força vital, esperançosa que está dentro, e gerar perspectiva de tornar esse esperançar realidade. Realidade de materializar o seu sonho. Porém, não um sonho só, um sonho coletivo, um sonho possível na casa comum. E aí creio que nós aprendemos nesse largo caminho de um ano tão paradoxal, e a gente se perguntava o que esse tempo nos ensina, o que podemos aprender com esse tempo, e a gente percebia de que a partilha na vida da rede e na vida do próprio Instituto era uma presença de bolso que vinha da empatia das relações. E isso para mim era muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que havia um afastamento dentro das nossas casas, nós utilizamos todos os meios possíveis da comunicação, da informação, da tecnologia, para poder chegar na ponta da ponta, aonde a comida podia chegar na mesa. Aonde, na ponta da ponta, os meninos e as meninas dos nossos territórios e das nossas redes, e aonde estão os nossos projetos coletivamente, nos puxavam e diziam: quando é que vocês vão abrir as portas? Nós queremos voltar. Quando é que vai começar de novo? A gente não aguenta mais ficar dentro de casa. A gente tem necessidade de encontrar. A gente quer ver
os nossos amigos, as nossas amigas, nós precisamos voltar para as entidades. Creio que a realidade nos empurra, nos ensina, nos dá dimensões onde aprendemos que com os desafios da crise social, política e humanitária, sem perder os nossos valores, da justiça social, o cuidado com a vida, o trabalho em rede, a ética, a transparência, o cuidado com o meio ambiente e a valorização desse capital humano, que é as pessoas, os territórios, a riqueza. Todo esse caminhar, ele nos guiou a sermos e nos deixarmos, diante dessa realidade, enfrentar o desafio. Ou seja, se apropriar dos medos para que pudesse nascer a coragem. Fomos desafiados pela fome, pelo desemprego, pela perda de amigos. E esse sentimento não nos deixou impotentes, mas nos ensinou a criar, a partir da resiliência, uma solidariedade estrutural com todos os projetos desenvolvidos em 2021. Projetos como o Pode Crer. Pode Crer é um projeto que a gente vem conversando, creio eu, não Luciene e equipe do IVG, eu acho uns 12 anos. Projeto que vai, projeto que volta, sonho que se repensa, mas o Pode Crer foi um projeto que se concretizou para a juventude, que é o acesso do direito à tecnologia e a inserção ao mercado de trabalho na vida dessa cidade. Na vida dessa cidade nós temos em torno de 6.000 ofertas nessa área da tecnologia. E é necessário formar essa juventude para esse acesso, para essa perspectiva. E aí o Pode Crer, e aí quero fazer uma menção de gratuidade por esse projeto em relação a João Paulo II e a equipe que assumiu lá carinhosamente, botando em marcha o projeto, e ao Centro Cultural Escrava Anastácia, onde o projeto foi concretizado, e a equipe do próprio centro, com a equipe do IVG, que deram marcha, cara, possibilidade, luz para esse projeto. E esse é o projeto, e aí quero convocá-los também, que serão os nossos projetos de futuro. Primeiro centro, nós vamos construir aqui na realidade do maciço do Morro da Cruz, onde tem 40.000 pessoas, e uma imensa massa da juventude, ali ao lado da escola Lúcia do Livramento Maivorne Marista, que faz um trabalho excepcional. Nesse sentido, queremos botar de pé e iniciar esse ano. Já fechamos uma perspectiva praticamente pronta essa semana ainda, com a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria agora da Administração, para a gente agilizar essa perspectiva. Depois queremos construir mais 4 centros ao longo da nossa vida. Cada centro custa, se a gente olha o número, sempre nos assusta do ponto de vista da construção. E a gente poderia dizer, por que construir espaços com beleza? Por que construir espaços com estruturas bonitas? Por que construir espaço com o que tem de melhor, de mais humano, de mais digno na vida dessa cidade? Porque nós queremos que essa juventude tenha perspectiva de concretizar uma oportunidade de dignidade de vida. E a proposta nesses próximos anos é ir construindo esses centros aonde está possivelmente mais próxima à própria rede, que é um segundo passo. Estamos sendo desafiados. Por isso queremos construir, já construímos relações internacionais. E uma das relações é com a Califórnia, a Caltech, a possibilidade
da gente estreitar laços para pensar a humanidade. Queremos que esses espaços, como pode crer, sejam espaços que venham jovens dos 5 continentes vivenciar na realidade de Florianópolis uma oportunidade. Esse é um programa que deslumbra uma perspectiva no horizonte, cada vez mais, da gente pensar a tecnologia como saídas para também pensar os nossos territórios. E os 2 anos de trabalho agora que tivemos, como pode crer, ele já nos dá um pouco essa capacidade de como trabalhar a tecnologia para resolver as problemáticas sociais. E ao mesmo tempo, ampliar para a juventude. Aqui se forma, creio eu, nessa cidade, nessa grande Florianópolis, uma grande possibilidade da gente ser, naquilo que a gente sempre fala, um caser de sucesso. Não sucesso pelo sucesso, mas um caser que pode ampliar para o Estado, para o país, para a América Latina e para o futuro da humanidade, passar por dentro dessa realidade da desigualdade e agarrar o potencial e o capital humano como uma grande saída. Programa de bolsas. Hoje nós temos jovens fazendo residência no Sírio-Libanês, médico. Hoje nós temos médica trabalhando aqui na dimensão de voltar à Universidade Federal e ser professora do Morro Mocotó. Hoje nós temos jovens que estão fazendo mestrado em Berlim, na área de engenharia civil e trabalhando lá. Hoje nós temos jovens que, como o Mário que está aqui presente, que adentrou agora para fazer doutorado em ciência jurídica. E assim a gente tem casos e casos e casos. Esses tempos me encontrava com um jovem que saiu da rua, que era morador de rua aqui em Florianópolis, e caminhando, correndo, rápido para as nossas questões que urgem todos os dias, e ele disse: deixa eu te acompanhar só para te dizer notícia. Estou fazendo faculdade de administração. E ele disse: graças ao apoio dos domingos da comida e à noite da comida todos os dias, eu consegui dar um passo na vida. Hoje nós temos, né, Tainara, 4 jovens em situação de rua, que moram ainda na rua e estão fazendo nosso pré-vestibular. Então, há possibilidade de regenerar, há possibilidade de criar, é necessário criar condições. Então, um projeto de bolsas há anos, do fundo do IVG, e que ele começou tão pequeno e que hoje está aí com tantos jovens nessa direção, como Maiara, que está aqui presente, e que faz medicina veterinária. E tantos outros, não? Vai por aí afora. Mas nós queremos tornar os espaços do Pode Crer espaços não só para acessar a universidade, mas para acessar as redes do entorno, como por exemplo o IFSC, as universidades, e pensarmos junto esse capital acadêmico que pode vir para as periferias e ajudar a instrumentalizar saídas, tanto quanto a gente nas nossas redes e na formação temos as parcerias. O combate à fome, programa das comunidades em movimento, que é todo esse trabalho que vem sendo construído. Por isso quero fazer agora um agradecimento muito especial às instituições parceiras que conosco estão construindo na linha do conhecimento as possibilidades. Nosso muito obrigado. Quero agradecer os parceiros e parceiras que desembolsam do seu bolso uma quantia de possibilidade financeira para a gente sustentar e ter investido ao longo do tempo 23 milhões, como apareceu no vídeo, investido durante esse ano. Nossas pernas nessa caminhada, quero agradecer ao Padre Maio e ao Padre Alberto. O Padre Maio está aqui, estão concluindo o mestrado para voltar para a África, Guiné-Bissau e desenvolver projetos, os projetos que nós temos lá. Quero agradecer dentro desse processo a sede nova que está aqui hoje, tão próxima e tão importante para a gente, que é um marco no processo.
onde nós não gastamos um alfinete. E a sede está ali, bela, bonita, cheia, direto, reuniões contínuas e um belo espaço onde podemos fortalecer o processo da rede nesse caminho. Quero agradecer nesse caminho das parcerias a Igreja São Sebastião, porque todos os que vêm ali, os crentes, numa perspectiva de construção dessa cidade melhor e vem alimentar a sua fé, ele é um grande canteiro, uma grande sementeira de voluntariado. Então, muito obrigado a todos os voluntários e voluntárias nessa perspectiva de dar o seu tempo. Talvez o tempo é a dimensão nos tempos de hoje mais preciosa que a gente pode dar para construir esse mundo melhor. Quero agradecer às diretorias que voluntariamente levam para frente as nossas organizações. Muitíssimo obrigado por acreditar, por entrar e por dar o seu tempo e ao mesmo tempo também emprestar o seu CPF, porque sabemos o quanto é importante a transparência nesses processos todos. Quero também agradecer nessa caminhada as equipes executivas de cada organização nossa. Quero agradecer profundamente também a equipe do IVG, que é uma equipe pequena, enxuta, mas é uma equipe que produz esse trabalho. Quero agradecer fundamentalmente a diretoria do IVG, essa capacidade de sentar, de pensar, de planejar, de olhar, de fiscalizar, para que a gente não perca a transparência na prática desse grande trabalho. Porque esse trabalho, nós queremos a sua perenidade. Nós passamos, mas nós queremos deixar essas estruturas. Falava agora de manhã na entrada do café, talvez a importância desse trabalho todo, e falava isso com a Beatriz, a mulher do Topázio também, da gente repensar talvez a relação com a gestão pública e trazer a palavra cooperação. Como é que nós podemos cooperar para essa cidade ser mais justa, ser mais equânime, ser mais digna, mais de acesso à vida a todos? E aí pensávamos como é importante a gente repensar esses processos e quanto potencial nós temos. Quero também agradecer todos os processos dos parceiros e dos movimentos e das festas criativas, como a Peixada, que vai ser esse ano, a Massa Solidária, a Festa do Bem, que começa com a questão da Benefest, que são os espaços na Ponte do Emaruí, as festas que trazem as possibilidades da gente poder trabalhar e levar para frente a contento todo esse trabalho. Quero agradecer às organizações parceiras que ao longo do tempo nos ajudam a caminhar. Por isso, finalizo assim, dizendo o quanto somos gratos a Deus, de um Deus que caminha entre nós, de um Deus que vive entre nós, de um Deus que se faz nas relações da carne humana. Não é possível falar de que a gente ama se a gente não ama concreto. E amar passa por uma relação de pele diária das nossas relações. Falava um pouco antes com o Blasi, da gente como presidente do Tribunal de Justiça, talvez da gente, e lancei isso para a diretoria da CAN, porque o Mocotó é uma das áreas frágeis que nós temos, com uma força e expressão ainda, onde se condensa os desafios tão fortes que estão ali, da gente de repente abraçar essa realidade, com as instituições que estão todas ao redor do mundo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Fórum. Penso que a nossa criatividade de abraçar essas realidades territoriais para avançar na perspectiva de gerar a oportunidade é fundamental. Então, que esse florescer que queremos e esse sonho
possível, que se torna concreto, porque a gente palpa o sonho, não? Ao longo dos anos. E essa perspectiva de apostar nesse caminho nos dê cada vez mais a capacidade e a coragem. No final, vocês vão ganhar esse relatório. E eu queria dizer que esse relatório não é só números. Esse relatório, ele traz exatamente as dimensões dos processos, do que significou o nosso ano de 2021.